Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre trazendo para o campo da literatura universal e nacional também, porventura, né? Da sociologia, da história, da ciência política, da filosofia. Hoje eu quero falar desse livro aqui, Imperium, do Francis Parker Yockey, publicado com seu pseudônimo Ulrich Varange, né? Ulrich Varange, em 1948, esse livro, né? Escrito em 47 na Irlanda. Já vamos falar desse livro propriamente dito. Mas antes de continuar, gostaria de falar que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência de dois amigos meus que eles têm um projeto de pegar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Instagram deles. Com certeza vale a pena vocês darem uma conferida, porque vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E os livros, assim como as viagens, as visitas a teatros, exposições, cinema, tudo isso são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, hoje eu quero falar desse livro aqui, polêmico de certa forma, né? Imperium, publicado pelo seu pseudônimo Ulrich Varange, né? Bom, aí no livro ele fala também, numa introdução, esse livro tem uma introdução do Carey Bolton, né? Um outro pensador que muito admirável também, Carey Bolton. Ele fala que o pseudônimo Ulrich Varange, Ulrich significa recompensa da mente, em irlandês, era um termo irlandês, Ulrich. E o Varange vem dos varangianos, que era um grupo que apoiou os eslavos, que vinha dos eslavos do leste da Europa, na Rússia. Então basicamente esse nome que ele escolheu, Ulrich e Varange, seria basicamente a união do Oriente com o Ocidente, né? Ele pegou um nome ocidental e um nome oriental para compor seu pseudônimo, né? Ele nasce em Chicago, Illinois, em 1917 e faleceu em 1960, uma morte meio misteriosa, né? Uma morte não muito bem definida e clara, né? Há muitas especulações sobre sua morte, né? Se ele teria se suicidado ou se teriam matado ele, né? Ele vai ser uma figura expoente do neofascismo, né? Principalmente porque ele trabalhou em 1946 na delegação dos Estados Unidos que investigava os nazistas dos crimes de guerra. E nessa época ele vai ficar muito próximo dos oficiais nazistas que estavam sendo julgados, principalmente em Nuremberg, né? E ele vai começar a reformular as suas ideias lá e pensar que todo aquele movimento era um movimento que tinha prezado pela libertação da Europa, o movimento dos fascistas aos olhos dele, né? E a verdadeira União Europeia, né? A verdadeira união dos povos europeus. E ele vai ser muito influenciado pelo Oswald Spengler. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando do Oswald Spengler sobre seu livro, a Magnum Opus dele, né? Seu livro A Decadência do Ocidente, né? O Declínio do Ocidente, né? Decline of the West, né? A decadência do Ocidente, que em algumas traduções é declínio do Ocidente, né? E esse livro do Imperium vai ser um livro neo-spengliano. É um livro neo-spengliano porque ele vai fazer um trabalho muito parecido com o trabalho do Spengler. Dizem que ele continuou da onde o Spengler tinha parado, né? Bom, ele escreveu esse livro Imperium em 1947, quando ele esteve na Irlanda. Ele ficou um tempo na Irlanda, num vilarejo, numa cidade do interior da Irlanda, e ele escreveu esse livro Imperium em apenas 6 meses, né? Esse livro é muito difícil de achar, talvez vocês encontrem o PDF. Ele tinha sido lançado pela editora Epis, que não existe mais, que fechou por questões até judiciais e tal. Tinha se tornado a editora Grifo depois, né? Eu consegui um exemplar com eles há um tempo atrás, né? Bom, ele era um sujeito muito erudito. Ele sabia tocar piano, por exemplo, era um pianista. E ele foi diagnosticado anos depois também, não se sabe ao certo, com esquizofrenia paranoide, né? Ele era um esquizofrênico com mania de perseguição, com esquizofrenia paranoide, né?
E basicamente o que ele fala nesse livro Imperium aqui? Ele vai falar das culturas, que as culturas são como se fossem organismos, organismos vivos. E todos os organismos vivos, eles podem ficar enfermos. E as culturas também podem ficar enfermas. As enfermidades, as diseases, né, as enfermidades dessas culturas poderia ser justamente a introdução de elementos estrangeiros, elementos que não faziam parte daquela cultura original. Mas a gente sabe que todas as culturas ao longo da história elas sempre tiveram um contato entre elas, né? Não existe uma cultura pura e simples que ficou isolada. Raramente, em alguns casos, né, os esquimós, alguns povos da Amazônia, mas mesmo assim se sabe que todas as culturas elas tinham contato. E ele vai falar que assim como os organismos envelhecem e morrem, as culturas elas também envelhecem e morrem, sendo a cultura parecida com um organismo vivo. Existe o organismo inteiro, o organismo que é o todo, mas existem as partes também. E se uma das partes fica enferma, ela pode comprometer o todo. Porque o Spengler, e aí ele fala muito disso nesse livro aqui também, o Spengler falava que, ao contrário dos darwinistas, ele critica a noção linear da história darwinista, né, a história progressiva, né, que veio muito com o darwinismo, que como se fosse de um menor para o maior, de um mais atrasado para um mais civilizado. Ele critica essa ideia porque ele fala que as culturas ao longo da história elas sempre tiveram seu apogeu e declínio. Várias vezes elas tiveram seu apogeu e declínio. Então a história seria basicamente um eterno retorno sempre, basicamente, que o Nietzsche fala também, né? Não seria uma história linear e progressiva. E a esquerda, geralmente, o pessoal mais progressista, critica esse tipo de visão, porque se for assim, então a história não é progressiva, né? O progressismo da história que avança sempre de um valor menor para um valor maior, para um valor mais esclarecido, para um progresso, seja lá o que for, ele não existiria. Então essa é a briga que a esquerda tem com esse tipo de direita, e essa direita, ele não é bem direita, já vamos falar sobre isso também. Mas ele influenciou muito a nova direita, né? A Nouvelle Droite que teve na França, né? Do Alain de Benoist, e depois também até o próprio Alexander Dugin, porque o Francis Park Yoker, ele vai ser, no final da vida dele, a favor da União Soviética. Ele admirava a União Soviética, né? Inclusive ele ficou do lado do presidente Nasser, né? Do Egito, né? E defendeu o pan-arabismo por conta dele ser anti-sionista. Ele não se considera um antissemita, mas ele era um anti-sionista, né? E o que fez ele apoiar até mesmo o Stalin contra o Trotsky. Ele apoiou o Stalin contra o Trotsky porque ele falava que o Trotsky era um elemento sionista, né? E o Stalin, bem ou mal, ele tinha avançado em medidas anti-sionistas. A gente sabe que eram medidas antissemitas terríveis, que aconteceu também na União Soviética, não aconteceu só na Alemanha, né? E ele vai ser então um admirador de todas essas ideologias, porque ele, acima de tudo, depois vai trabalhar, e ele terminou seus anos trabalhando como agente da KGB, chegou até a ser um agente da KGB, né? Bom, então ele vai ser expulso do exército em 1943, né? Demitido do exército em 43, por conta do seu diagnóstico de esquizofrenia paranoica, né? E aí ele vai se dedicar então meramente à literatura, né? Bom, ele fala basicamente que a Europa tinha uma unidade nacional desde o ano 1000 ao ano 1300. E ele vai falar que essa unidade nacional da Europa é aquela que o próprio Isidoro de Sevilha, Isidoro da Espanha, falou sobre a Batalha de Poitiers. Batalha de Poitiers, que foi a batalha que o Charles Martel da França, expulsou o invasor muçulmano. Então, desde esse episódio, você teria tido então uma espécie de unidade europeia em torno do Império Carolíngio, né? Ele vai criticar muito a América, porque a América se distanciou muito da real Europa, que de acordo com ele a real filosofia europeia era católica, e ele estudou em 3 universidades católicas. Ele passou por 5 universidades, ele foi para Michigan depois, saiu de Chicago, foi para Michigan e tal, e aí ele estudou em 3 universidades católicas. Ele era católico, então
ele critica, por exemplo, o WASP. O que eram os WASPs? Os White Anglo-Saxon Protestants, brancos anglo-saxões protestantes, que é basicamente os puritanos dos Estados Unidos, que vão formar inclusive a Ku Klux Klan, e esses puritanos, a Ku Klux Klan era protestante, ela era contra a Igreja Católica, contra os católicos, né? E vai se opor a esse movimento, né? Mas não deixa de ser um neofascista por conta disso, claro que não. E aí ele vai criticar os puritanos norte-americanos em detrimento dos católicos, né? Que ele acha que é a verdadeira e real cultura do Ocidente, a cultura ocidental, e os protestantes fizeram um desfavor em se insurgir contra os católicos, né? Bom, ele vai falando que as coisas devem funcionar vis-à-vis, que em francês é cara a cara, né? Vis-à-vis. E ele vai falar muito do Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? O espírito do tempo. As culturas, elas têm um espírito do tempo, em alemão Zeitgeist, né? Que elas são propícias de cada cultura. E aí ele vai falando que esse Zeitgeist é muito importante no tempo que eles viviam, porque ele vai defender a ideia do cesarismo. O que é o cesarismo? O próprio Oswald Spengler fala no livro do período cesarista que seria a salvação do Ocidente. Cesarismo vem de César, né, do César de Roma, que seria uma espécie de novo império. E essa tentativa do cesarismo aconteceu pela França, com o Napoleão Bonaparte. Só que ele critica esse império do Napoleão Bonaparte, porque o império do Napoleão Bonaparte ele era um império racionalista. Então ele vai ser um crítico ao materialismo, ele vai ser a favor da metafísica, né? Ele vai ser um crítico do materialismo e também do racionalismo. A Revolução Francesa teria sido uma aberração, de acordo com ele, né? E a própria Revolução de 1848, que vai dar início ao projeto liberal que se espalhou por toda a Europa, também vai ser uma outra aberração. Então ele se insurge contra os ideais napoleônicos, porque os ideais napoleônicos, o Napoleão ele se autoproclamou o herdeiro de Roma, né? Napoleão Bonaparte se autoproclamou como herdeiro de Roma. Teve o Código Napoleônico que alterou totalmente e distorceu totalmente o Código Romano, o Código Antigo, da Roma Antiga, que era voltada para a urbis, parecida com a Grécia, da polis grega, que era voltada pelo coletivo. O Napoleão Bonaparte trouxe uma questão mais individualista das coisas, que é basicamente a base do liberalismo. E o Francis Parker Yoker, ele foi um grande crítico do liberalismo, por isso que ele criticou o Napoleão como sendo o herdeiro de Roma, né? E ele foi um grande crítico do liberalismo, por isso que o fascismo, o neofascismo dele não vai ser muito bem recebido nos Estados Unidos, por conta daquele contexto do macartismo, naquela época do macartismo, né, do senador McCarthy, né? Que era anticomunista, e a América vivia a Guerra Fria anticomunista, o comunismo era praticamente proibido na América, né? E pelo fato dele admirar a União Soviética, então ele não vai ganhar muito espaço na América. Seus escritos vão ser apenas revividos muitos anos depois, e ele vai ganhar uma repercussão maior na Europa. Bom, ele vai chamar essa direita anglófona, né, de 1800, que é herdeira de 1848, como direita maçônica, né? E ele era contra a maçonaria também. E ele vai falar do Winston Churchill, que o Churchill chamava os colaboracionistas, né, colaboradores do nazismo, de Quisling, por conta do político Quisling da Noruega, que foi um colaboracionista do nazismo quando os nazistas invadiram a Noruega. E o Winston Churchill então teria chamado eles todos os colaboracionistas, né, de Quisling. E ele vai falar do inimigo externo, né? Esse inimigo externo é que está sempre ameaçando a unidade da Europa, né? Bom, ele vai falar que o projeto da União Europeia é um projeto maçônico, um projeto que se visava de União Europeia até os anos 60 e que se estende até os dias de hoje. É o projeto de União Europeia do pós-guerra, mas que os nacionalsocialistas e os fascistas já tinham uma ideia de União Europeia que era muito diferente dessa ideia de simplesmente ser um bloco econômico e político. Era uma União Europeia baseada no sangue solo, o Blut und Boden, que os nazistas falavam, né? Que era o sangue solo, né? Ele vai ser muito admirador do oficial alemão Otto Hemmer.
O Otto Hemmer vai fazer muitas ideias dele, inclusive o Karl Haushofer também, que o Rudolf Hess, que foi o deputado do Hitler, era um seguidor desse Karl Haushofer, vai influenciar também, de certa forma, alguns escritos do Parker Yoker aqui nesse livro. Esse livro, inclusive, ele foi muito difundido entre vários ideólogos. Dizem que o próprio Carl Schmitt tinha uma cópia desse livro do Imperium, né? E há quem diga, há pessoas que falam que esse livro basicamente é um plágio do Spengler e do Schmitt. Mas, na verdade, ele se pretendeu ser uma continuação do livro do Decadência do Ocidente do Oswald Spengler, né? Bom, ele vai falando então que a América está muito preocupada com a ideia da Constituição, né? A ideia da hegemonia da Constituição norte-americana, que basicamente é o argumento de qualquer político e defensor, seja à esquerda ou à direita na América do Norte, e ele critica essa Constituição e a democracia. Ele é um grande crítico da democracia, né? Não é um autor democrático, né? Mas o que vale a pena do livro dele, que eu recomendo, é justamente essa ideia de cesarismo, né? Eu acho muito interessante essa ideia do eterno retorno também. Não é porque é um escritor neofascista que não se pode aproveitar nada dele, embora eu discorde dele em muitos pontos, também por eu ser um entusiasta da democracia, né? Mas isso já é uma outra história. E ele vai falar que a América também sempre invoca os pais fundadores dos Estados Unidos da América do Norte, né? Bom, ele viveu aquele período do pós-guerra, do final da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra, e ele fala muito daquele judeu chamado Morgenthau. O Morgenthau tinha um plano de transformar a Alemanha em um grande campo de plantação de batatas, né? Queria destruir a Alemanha por completo, reduzir a Alemanha por completo, e ele vai se opor a esse plano do Morgenthau, chamando ele de sionista, que tinha basicamente uma conspiração judaica, sionista internacional de destruir a Alemanha e de não fazer a Alemanha se reerguer nunca mais, né? Bom, não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos emprestou o dinheiro aos países derrotados com o plano Marshall, né? E a Europa foi reconstruída. Mas naquela época esse Morgenthau tinha ideias de destruição da Alemanha, né? Ideias que não foram levadas a cabo, e ele foi muito crítico a essas ideias, né? Bom, esse apoio dele à Rússia, né, vai influenciar muito o Alexander Dugin. O Alexander Dugin, aquele guru do Putin, né, da quarta teoria política, do eurasianismo e tudo mais, né? O Alexander Dugin vai ser muito influenciado pelo Francis Parker Yoker na sua formação de bagagem intelectual, né? Bom, e ele vai falar da Kulturmorphologie, a morfologia cultural. Tem o Kulturkampf, eu li uma vez num livro que falava do Bismarck, né, que ele falava da Kulturkampf, que era a guerra cultural, né? Tinha a Kulturmorphologie, a morfologia cultural, porque a ideia de cultura se transformando, a cultura se transforma. Ele vai trazer, assim como o Spengler fez, o exemplo não só de Roma, mas também do exemplo do mundo árabe, né, da abóbada, das construções, no legado artístico. E a arte vai ser também algo que define o que uma civilização é. Tem o apogeu da arte e o declínio da arte. Quando você tem o declínio da arte, é basicamente uma metáfora que é o declínio da sua própria sociedade também, né? Os grandes impérios, eles tiveram grandes apogeus de arte, de obras de arte, de construções e tudo mais, e vai ter esse declínio também caso aquela civilização esteja ameaçada de extinção e de finitude, né? De fim, né? Bom, como ele era um crítico ao materialismo, ele era um crítico ao racionalismo também, ele vai falar: para Marx, o mundo é uma bolsa de dinheiro. Para Freud, um monte de esterco. E para Darwin, um zoológico. É a tentativa de reduzir o homem à sua questão animalesca, ou uma questão coisificada, a coisificação do homem, uma coisa material, né? E técnica, o tecnicismo da própria Revolução Industrial, que ele vai falando que isso é o início do declínio do Ocidente, do fim do Ocidente, por conta do homem ser reduzido a algo meramente mecânico ou a sua condição animalesca, deixando para trás qualquer forma de alta cultura.
E ele é um grande defensor da alta cultura, ele vai falar muito da alta cultura nesse livro, que não seria necessariamente só a cultura erudita, mas seria basicamente algo ligado também à metafísica, que nos faz, pela subjetividade talvez, ou abstração, nos distanciar dos demais seres vivos e também das coisas materialistas da vida, né? O homem tem uma questão até meio que uma divindade no homem, que é a sua própria capacidade racional, né? Embora ele fosse contra o racionalismo, racional de ser uma coisa que pode pensar o mundo, né? O topo da cadeia alimentar, já que estamos falando de Darwin, né? E que a gente seria algo muito diferente dos demais seres vivos e do mundo da matéria, né? Ele vai falar que existem 3 tipos de patologias culturais, eu anotei aqui. Existem 3 formas de patologias culturais: o parasitismo cultural, a distorção cultural e o retardo cultural. Essa ideia de retardo cultural é uma ideia que toda hora vem à tona nesse livro. Enquanto você vai lendo o livro, boa parte dos seus argumentos fala desse retardo cultural, que seria a cultura tardia, né? A cultura, ela é como se fosse um organismo vivo. Ela tem seu nascimento, seu crescimento, seu apogeu, sua juventude e seu fim. O Júlio Zévola vai falar uma coisa parecida, que é a era do Kali Yuga. Qual que era a era do Kali Yuga? Era do que o Spengler vai falar que seria o inverno, né? A cultura tem o seu verão, sua primavera e o inverno. O inverno da cultura seria o seu declínio, seria o seu fim, né? E que seria a era do Kali Yuga para o Júlio Zévola, né? Então essas ideias estão muito presentes no livro do Imperium, porque ele vê a cultura como se fosse, ele compara a cultura como se fosse a vida de uma pessoa ou um organismo vivo, né? O Marechal Otto Hemmer, né, que vai ser um grande aliado do Joker, e que o Joker admirava muito, né? Ele era do Partido Socialista do Reich, e ele vai falar que ele vai ser contra o internacionalismo socialista, basicamente, do Marx, mas ele vai defender o socialismo prussiano do Spengler, né? O Spengler fez um tipo de socialismo também, que é o socialismo prussiano. Não é necessariamente igual ao nacionalsocialismo, né? O Spengler não foi um nacionalsocialista, ele escreve o livro dele em 1918, e ele nunca participou do partido nazista. Embora os nazistas admirassem as obras dele, ele nunca foi um nacionalsocialista. Basicamente parecido com o caso do Ernest Junger, né? O Ernest Junger, que foi basicamente um aristocrata alemão que vangloriou a Primeira Guerra Mundial naquele livro Tempestades de Aço e tal, que os nacionalsocialistas admiravam, mas ele nunca fez parte do partido, né? Embora ele tenha vivido na França ocupada também. Eu recomendo o livro Nos Penhascos de Mármore, do Ernest Junger. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link de um vídeo que eu falo sobre uma resenha desse livro maravilhoso, Nos Penhascos de Mármore, que ele se inspirou quando esteve no Butantã, aqui em São Paulo, né, das serpentes e tudo mais, né? Bom, e ele vai falar do vitalismo cultural, né? O que é o vitalismo cultural? Uma vitalidade por meio da virilidade que as culturas teriam, e a questão da raça. Ele vai ser, não digo que ele vai ser racista, mas ele vai ser um etnocêntrico, falando que cada cultura tem uma representação própria, vital, né, e também racial, que ele vai falar, que é o Blut und Boden, né, que é o sangue e solo. Mas essa representação no pós-guerra, principalmente nos anos 50 e até mesmo mais atualmente, a questão das fronteiras, elas não são tão primordiais, tão principais. Então você pode ter um indivíduo que nasceu num país, mas ele pertence a uma outra cultura, por conta dessa globalização e dessa mundialização. Então não necessariamente você está ligado só onde você nasce. Você pode ter uma pessoa que nasce na China, mas ela é europeia, uma pessoa da China que nasce na Europa, mas ela é asiática. Então não tem necessariamente, não é tão rigoroso nos dias de hoje esse tipo de abordagem. Sem contar que a América, né, tanto a América do Norte quanto a Central e do Sul, foram construídas por imigrantes. Então as pessoas que nascem aqui na América dependem muito das suas origens no continente do além-mar para definir basicamente
o que elas são, né? Ou qual cultura elas pertenceriam, basicamente, alguma coisa assim, né? Bom, ele vai depois se aproximar do Oswald Mosley. Depois da guerra, o Oswald Mosley foi aquele líder fascista britânico da BUF, da British Union of Fascists, né? Que basicamente era muito criticado pelo próprio Churchill, né? Só que no pós-guerra ele vai perder muito da sua influência, né? O Oswald Mosley. E o Francis Park Yoker se aproximou dele por um tempo, eles ficaram aliados por um tempo. Mas o Park Yoker vai romper com o Mosley depois, né? Ele vai romper com o Mosley e seguir um caminho oposto do Mosley, porque o Mosley também era muito anglófono, né? Ele participou também de um grupo fascista católico na sua juventude, que era o da Justiça Social, né? O grupo de Justiça Social, da Social Justice. Era um grupo católico onde ele começou basicamente com os germes, né? Do seu ideário, que vai compor o seu ideário anos depois, quando ele se torna um adulto, né? Tem uma história que fala que ele era perseguido pelo FBI, né? A partir de 1952, e a morte misteriosa dele, que ele foi impedido de sacar passaportes, de fazer passaportes, foi preso com passaportes falsos. Dizem que ele era perseguido por ter escrito o livro, né? O seu maior crime era ter escrito o livro, né? Bom, e ele era um grande defensor da fé também, né? E tem uma citação muito famosa dele falando do Darwin, né? Que em relação ao Darwin, que ele fala que a fé é maior que os fatos, né? A fé é muito maior do que os fatos. Eu separei uma parte para ler para vocês aqui da defesa dele enquanto foi interrogado, o FBI interrogou ele. O FBI sempre queria saber do seu paradeiro, o que ele estava fazendo. Ele era um perseguido do FBI. E aí ele falou: por favor, permita-me expor a você meu preconceito para que não haja mal-entendidos. Sou a favor da sobrevivência do nosso organismo cultural ocidental. Eu amo aqueles que lutam pela integridade do Ocidente, sejam eles quem forem. E, por mais que eu tema, desconfie dos inimigos externos do Ocidente, desprezo nossos inimigos internos e os covardes que os apoiam muito mais. E odeio sua doutrina pútrida, que chama a nossa degradação contínua de inevitável. Ou seja, ele era um grande defensor e amante do Ocidente, embora tenha se aliado com doutrinas do Oriente, como o pan-arabismo do Nasser, né? E a própria admiração à União Soviética. Mas ele era um grande defensor do Ocidente, e ele via já o declínio do Ocidente. Bom, imagina se ele estivesse vivendo como a Europa está hoje. Eu tenho minhas críticas às políticas neoliberais, mas eu também não me oponho totalmente à imigração, porque meu pai é imigrante, meu pai veio para o Brasil tentar a vida no Brasil, então eu sou filho de imigrante. Eu sei o quanto é importante quando uma pessoa não tem mais recursos no seu lugar, ir procurar melhores condições em outro país, em outra nação, em outra sociedade, o que não é fácil. Eu já morei nos Estados Unidos também. Não é fácil você ser um imigrante, você ser o estrangeiro, né? Bom, essa é uma discussão muito longa, eu não quero entrar nesse mérito. Bom, o Spengler considera basicamente várias eras de apogeu das culturas, como por exemplo a babilônica, a romana, a árabe, inclusive até a mexicana, dos grandes astecas, né? E ele fala que nesse livro aqui do Imperium, fala que simultaneamente o apogeu de grande parte das culturas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, mesmo sem elas terem necessariamente um contato de fato. Como por exemplo, no Egito e na Babilônia, na Mesopotâmia e na China. Então o que a China, a Mesopotâmia e o Egito têm em comum? É que eles tiveram seu apogeu basicamente em momentos muito parecidos, né? E aí isso me faz lembrar daquele livro famoso de antropologia, The Golden Bough, o ramo dourado, né? Que é do James Fraser, que ele fala, que é a antropologia difusionista, né? Que ele fala que todas as culturas elas tiveram mais ou menos no mesmo tempo um apogeu, e elas tinham contato, tanto nas Américas quanto no mundo antigo. Basicamente as culturas elas eram uma só. Umas coisas que aconteciam numa cultura aconteciam em outra cultura simultaneamente também, né?
Então, ele foi um grande crítico do malthusianismo e do darwinismo, porque ele fala que a competição darwinista, que o darwinismo social principalmente, não no sentido de evolução das espécies, que ele não critica a evolução das espécies, ele critica a ideia do darwinismo social, da competição acirrada, que até o Herbert Spencer defende muito isso, né? Ele fala que isso só serve, esse darwinismo, esse malthusianismo, só serve para alimentar o capitalismo. E que não são escassos os recursos da natureza. Na natureza os recursos são abundantes. Eu até separei uma parte aqui para ler para vocês. Em primeiro lugar, não há luta pela existência na natureza. Essa velha ideia malthusiana apenas projetou o capitalismo no mundo animal. Tais lutas pela existência que ocorrem são a exceção à regra na natureza é a abundância. A regra na natureza é a abundância. Há muitas plantas para os herbívoros comerem, e há muitos herbívoros para os carnívoros comerem. Entre estes, dificilmente se pode dizer que há luta, pois somente o carnívoro está espiritualmente equipado para a guerra. Um leão fazendo uma refeição de uma zebra não retrata nenhuma luta entre duas espécies, a menos que alguém esteja determinado a considerá-la. Então ele vai falar que a competição ela é uma coisa artificial, e principalmente entre os homens também, mas não é necessariamente o que os nazistas defendiam depois, né? Os nazistas defendiam a competição entre as raças, né? Tinha a aristocracia do espírito para os fascistas, para os evolianos, né? Mas a aristocracia real, ela lutaria na competição entre as raças. Se para a esquerda marxista era a luta de classes, para os nazistas era a luta das raças, né? Bom, e terminando o livro, o Francis Park Yoke ele vai falar sobre a técnica, né? Como a técnica reduziu os homens à questão materialista. E eu tenho um vídeo falando sobre a técnica de um livro do Ernesto Sábato. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para vocês assistirem também, caso vocês queiram assistir essa resenha que eu fiz de um livro dele que chama Os Homens e Engrenagens, né? Os Homens e as Engrenagens, né? Bom, e ele vai falar que a técnica é pior que a ciência, né? Que é só um saber fazer, que a ciência pelo menos é mais profunda do que a técnica, né? E o Nietzsche já falava dessa mecanização, e o próprio Heidegger também, né? Dessa questão da mecânica, né? Que foi muito falada por eles, né? Depois ele fala do vitalismo cultural, que eu já falei aqui do vitalismo cultural, e ele termina falando da América, né? Ele vai falar que na América se sobressaiu muito a ideologia individualista, até mesmo depois de 1776, com a Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem. Ela basicamente é muito individualista, né, essas questões, e ele fala que na América o que vigora é o liberalismo. Por isso que o nacionalismo dele não foi muito bem recebido nos Estados Unidos, ele fez mais sucesso na Europa. Porque a própria noção de fronteira é diferente para um europeu do que para um norte-americano, né? A noção de fronteira para um europeu está ligada também à cultura, ao folk, né? O Volk, que os alemães falam, né? O Volkerisch, o Volk de cultura, de folclore e tudo mais, que é diferente do que para o norte-americano, né? O Francis Parker Yoke teve uma morte muito controversa, né? Ele foi preso, ele retornou aos Estados Unidos, foi preso. E aí dizem que ele se matou com uma cápsula de cianeto, veneno de cianeto, na sua cela, né? E dizem que foi um suicídio, mas há quem sustente que não foi um suicídio. E aí fica essa discussão até hoje sem saber. E muitos dizem que ele foi condenado, basicamente, né, por ter escrito um livro, né? Que crime maior que ele fez a não ser um intelectual, né? Claro que é um livro polêmico, é um livro que tem coisas antissemitas, tem coisas nada democráticas. Mas se ele morreu por esse fator, seria então uma grande arbitrariedade por parte das instituições e tudo mais, né? Bom, essa é a história dele. Dizem que ele faleceu então se suicidando com cianeto na sua cela da prisão, né? Bom, eu recomendo a leitura do Imperium, caso vocês queiram saber sobre o cesarismo, sobre a continuação do livro do Spengler, né? Se vocês já leram, recomendo muito o livro do Spengler, A Decadência do Ocidente, né? Vale muito a pena. Então, tá certo, gente? Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilha para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a cultura em geral. Valeu, gente! Grande abraço!